Gente, boa tarde. Só para nós terminarmos aqui essa parte de alimentação, nós paramos ontem em cima desse cara aqui, que a gente estava comentando algumas coisas, tá? Do sistema Common Rail. Aqui, ó, o que eu havia falado ontem em relação àquilo que o Bruno tinha perguntado, a gente tem aqui a central, tem aqui os dispositivos, e a gente depende, no caso, das informações desse cara, tá? Então, eu tenho aqui essa bomba que a gente pode chamar que é uma bomba alimentadora, tá? Ela puxa o óleo ou o combustível do tanque e manda até, no caso, na bomba de recalque aqui, ó. Então, a gente pode falar assim que daqui até ela chegar aqui é um circuito de baixa pressão, tá? A partir desse momento que saiu aqui da válvula, no caso, ou dessa bomba de recalque para, no caso, common rail, ou para o tubo comum, vocês vão ver que aqui é uma linha de alta pressão. Tá? E aí, o que vai acontecer, gente? A gente, nesse caso aqui, a gente tem que ficar monitorando, já que eu falei para vocês, com sistemas eletrônicos eu consigo monitorar. Eu consigo, aqui, existe um sensor que a gente vai estar comentando, que é um sensor de carga para me ver quanto de pressão está sendo gerada. E tem uma válvula de alívio também, que se ultrapassar aquela pressão, no caso, que é adequada, ela vai dar retorno, no caso, para tanque. Tá? Essa monitoração, o que pode estar acontecendo? Se vocês pegarem um defeito lá, igual a gente pega às vezes, que excesso de pressão no circuito. Se tiver excesso de pressão no circuito, é como se esses bicos que tivesse aberto, ele tivesse fechado totalmente. Então, o que vai acontecer? O caminhão não entra em funcionamento. Então, eu tenho que achar o problema que está acontecendo no circuito, tá? E aí eu tenho que começar a fazer monitoramento para ver o que pode estar com problema, tá? A maioria dos sistemas eletrônicos, gente, a maioria, tá? O que vai acontecer? Ele não, na verdade, testa esse computador aqui, ou, no caso, essa central. Ela vai testar o quê? No caso, os periféricos. Então, cada lugar que eu tiver aqui, um componente, um sensor, um atuador e tal, ele vai estar, no caso, fazendo uma referência naqueles caras, e depois ele vai te dar uma resposta, no caso, através de um código. Se ele não encontrar nenhum código de defeito, ele vai, no caso, não te dar nenhum retorno. Agora, se por acaso, no meio de toda essa autoavaliação que ele faz, ele te dá um código lá qualquer, ele vai te indicar uma linha de raciocínio. Isso quer dizer, a partir dali você vai ter, no caso, o conhecimento teu, mais o conhecimento agregado que a gente tem da ferramenta, fazer o diagnóstico desse cara. Porque nenhum sistema, gente, nenhum sistema vai chegar para vocês e falar assim, para mim, ó, olha, ele vai falar assim, possivelmente pode ser um bico jetor, só que esse bico jetor, ele pode ter um problema, no caso, que pode ser um problema mecânico, pode ser um problema no caso de chicote elétrico e pode ser um problema no caso de comando, no caso da central. Se eu testei aqui o componente físico, na verdade, o meu bico, o meu sensor, o meu solenoide e tal, todo o conjunto, e tá tudo ok, testei, no caso, a chicote, fiz o teste de continuidade, fiz o teste de alimentação, aí eu tenho um problema desse cara aqui que ele não está dando uma resposta para poder fazer acionamento desse cara. Não existe como eu pegar, por exemplo, chegar aqui na boca do caso da central aqui e falar assim, vou pôr aqui um multímetro, um osciloscópio, ele vai me dar a resposta que está dando. Até existe alguns modelos de simuladores que você testa algumas coisas aqui que dá para a gente, no caso, testar essa central em bancada, tá? Só que é uma simulação sem carga, porque daí ele não vai ter, no caso, a carga do motor, não vai estar puxando peso, não vai estar puxando, não está gerando torque, não está gerando nada, tá? Então,
na verdade, às vezes pode ser alguma coisa mentirosa, porque quando eu não tenho carga no motor, eu dependo, no caso, de alimentação do circuito, ele não vai estar indicando que está tendo carga, então ele vai falar que está ok o sistema. Aí você coloca lá no caminhão, na caminhonete, no lista pesado, no médio, o que for, ele vai dar um retorno que não está funcionando direito. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de simulação, aí, no caso, em bancada. E aquilo que eu falei para vocês, a CP aqui, ela pode ser CP2, CP3, o CRI aqui é nosso módulo de injeção. Eu tenho um sensor, no caso, combinado aqui, temperatura e pressão absoluta do coletor, um de fluxo de ar, sensor de rotação e o sensor de temperatura. Eu posso usar esse sensor de temperatura tanto do líquido de arrefecimento, que é para mim ter um parâmetro para ver qual que é a temperatura que está o motor, e posso ter, no caso, a temperatura do óleo diesel. Porque quando a gente fala em aquecimento de líquidos ou modificar a temperatura do ar também, tá? Que eu poderia ter aqui nesse sensor aqui a temperatura do ar, modifica volume, gente. Quando modifica volume, altera, no caso, o funcionamento. Tá? Então, eles tomam como referência alguns parâmetros, por exemplo, da parte de temperatura da água, temperatura do ar e, em alguns casos, eu tenho a temperatura, no caso, do combustível também. Tá? Que, através disso, eu tenho, no caso, para aumentar ou diminuir o que? O débito de combustível. Aqui, só para a gente ter uma ideia, aqui, ó, nesse sistema aqui, que eu falei que é o mais atual que a gente tem aí no sistema, o que a gente vai ter aqui? Uma bomba que pode ser CP1, CP2, CP3, ou aqui está falando CP1, CP2, tá? De alta pressão, CP1 ou CP3. Essa aqui, na verdade, essa bomba que eles estão tratando de CP1, CP2, CP3, já é esse conjunto aqui, gente, ó. Esse conjunto aqui, tá? Essa bomba, no caso, o comando de pressão. Então, ela tá aqui, o formato dela. E atrás dela tem uma bomba de engrenagem, tá? Existiu alguns modelos anteriores que ele tinha uma bomba elétrica dentro do tanque. E essa bomba elétrica, ela, no caso, alimentava a linha de baixa pressão até chegar na bomba de recalque. A bomba de recalque, no caso, conseguir multiplicar aí a pressão, no caso do circuito. Tá ok? Aí eu tenho aqui o tubo distribuidor, que é esse cara aqui, a galeria que a gente fala. Eles chamam de common, no caso é um tubo comum, ou tubo, a gente fala por isso que eles chamam de common ray. E o injetor aqui, então, ó, injetor do common ray. Então, ele fala que é uma sigla que está simplificada aqui, CRI, né? Esse injetor aqui tem uma diferença grande em relação aos sistemas, no caso, padrão. Por quê? Num sistema eletrônico, a gente está vendo que ele é controlado eletronicamente, ele pode trabalhar com injeção, pré-injeção, injeção principal, e aí ele pode trabalhar com 1, 2, 3 injeções pós-injeção principal, que na verdade isso é para controle de emissão de poluente. Tá? Então, ele tem essas situações aqui, em função disso que eu consigo fazer um melhoramento no caso. Então, não é jamais um sistema que seria totalmente mecânico, como a gente tinha anteriormente. Então, através de comandos que são dados pela central, ele consegue, no caso, fazer a pulsação desse camarada aqui. Tá? Aí tem algumas diferenças, no caso, de bicos que são com alguns sistemas que pode ser PWM ou não, tá? Que é com pulso, largura de pulso, aqui, no caso, para acionar diversas vezes. Ou, em alguns casos das injeções um pouco mais anteriores, aí vocês vão ver que ela é só on-off, no caso, ligado e desligado. Então, na hora que alimenta, desalimenta. Tá? Aqui, a gente passa para um sistema que, ó, que é esse cara aqui, ó, válvula de desativação do elemento CP1. Então, essa válvula aqui, que ela vai estar acoplada nesse cara aqui, ela vai fazer o quê? Ela desarma. Isso quer dizer que ela, no caso,
não deixa gerar mais pressão no circuito. Então, por isso que ele fala que é uma válvula de desativação do elemento CP1, que é, no caso, essa bomba de recalque. A válvula reguladora de pressão do reio, no caso, para manter aquilo que a gente falou lá, que é em torno, no caso, de 2.000 bar. Tá? E um sensor de pressão da galeria. Esse sensor de pressão da galeria, ele nos garante, tá? Através do monitoramento via ferramenta eletrônica, qual que é a pressão que está aqui no reio. Tá? Então, ele tem um parâmetro que, no caso do sensor, em função de pressão, e ele vai estar dando um retorno se a pressão está alta, se a pressão está baixa, e aí ele tem a resposta, no caso, da minha central, a programação que foi feita na central. Tá? Alguns modelos têm esse FPM aqui, que é o módulo, no caso, de pedal acelerador. Por que eles chamam de módulo, não só acelerador, no caso, ou pedal de aceleração? O que você acha aí? Deixa eu ver aqui, quem os caras aqui. Marcão. Matheus? Ou se não, José Vitor, o que vocês acham disso aqui, em relação, por que ele tem um módulo, por exemplo, de aceleração? Para controlar a alimentação do combustível? Por aí. O que mais? Eu não entendi direito a pergunta, mas se puder repetir, Não, professor. por que eu tenho um módulo? Aqui, ó, ele não é um pedal. Quando a gente fala que é um módulo, gente, ele é comandado aqui, ele tem um sistema eletrônico nele, tá? É diferente, por exemplo, de eu ter um sistema que seja, na verdade, aqui, mecânico, que é só o pedal e um cabo de aço lá que vai lá e aciona e desaciona. Entendeu? Vocês podem ver aqui, ó, que todos eles aqui estão setados, né? E aqui ele está em aberto, porque tem modelo que usa esse módulo, tem modelo que não usa esse módulo. Professor, agora eu fiquei com uma dúvida. Hum. Geralmente, quando é a cabo, né, a gente pisa no acelerador, ele vai mandando gasolina. Quanto mais pisar, mais gasolina vai, né? Sim. No módulo de acelerador, que no caso o eletrônico, quando se pisa lá no fundo, ele vai Certo. mandar mais gasolina ou vai mandar a quantidade certa para o motor? Claro que vai aumentando, mas tipo, se você pisar lá no fundo, né, em quinta marcha, por exemplo, ele vai continuar mandando bastante gasolina ou vai mandar uma quantidade correta para manter o funcionamento certo do motor? Ó, a mesma pergunta que você está fazendo aqui, eu vou transferir só para a gente ver como é que é o entendimento de cada um. Marcos, o que você acha disso? Ou Brunão, o que você acha disso do que o José está falando? Senhor, eu acho que faz sentido. Porque assim, tá escutando aí? Tô. Então, eu já vi alguns carros aí que, pelo menos pelo que me falaram, quando você pisa mais fundo, ele libera mais gasolina. Uhum. Porque, nós na verdade, falando de... é a escolha do motorista. E isso foi o que me falaram já. Aham. Eu acho que faz sentido. Tá. Marcão, tem alguma coisa a colocar aí, Marcão? Não está escutando, Marcos? O Acho Matheus? que não tem microfone, professor. Matheus, tem, no Matheus? chat. Tô aqui. O que você acha disso, Matheus? Ah, não sei como explicar bem certinho. Tá, vamos ver o seguinte, gente. Ó, equipativo que o José e o Bruno falou, vocês falaram em carro com combustível e gasolina, mas nós estamos tratando aqui de diesel, beleza. Mas para nós fazermos nos entender, nós temos que atender o funcionamento dos dois de uma forma geral. Quando vocês pegarem um veículo que ele é com combustível gasolina, álcool ou GNV, ele vai ter na entrada do motor uma borboleta, que a gente chama, que na verdade é uma válvula que controla o fluxo de entrada de ar. Não é isso?
Então, quando você vai pisando no pedal de acelerador, o que, que vai acontecer? A resposta dessa borboleta, o que, que ela vai estar o quê? Abrindo ou fechando? Abrindo Abrindo. Que vai aumentar o quê? Fluxo de? o fluxo de ar. Fluxo de ar. Uhum. Quando ele aumenta o fluxo de ar, a resposta que o módulo tem que dar para mim, o que, que é? Para manter o funcionamento ou me conseguir, no caso, aumentar o torque, a potência, o que, que ele faz? Ele vai continuar só aspirando ar ou o que, que ele vai fazer com o combustível? Não, vai aumentar o torque, né? Aumenta, no caso, também a quantidade de combustível, que ele tem que manter aquela relação que nós falamos lá inicialmente, que é a relação estequiométrica, lembra? Que era a relação ideal para queima. Ah, sim, aham. Então na mesma condição, gente, a gente tem que pensar um pouquinho diferente na relação ao diesel. O diesel, tá, o caminhão que vocês fabricam lá, ou você pegar qualquer outro caminhão, ele não tem essa borboleta obturadora ou essa borboleta que abre e fecha para entrada de ar. Porque seria uma restrição na entrada de ar. E lembra que eu falei que no motor diesel, quanto mais ar eu entrar, melhor vai ser a resposta que a gente tem? Uhum. Foi isso que eu falei lá no começo para vocês? Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente falar quem tem um módulo, na verdade, aqui, que é esse cara que a gente está mostrando aqui, esse módulo, gente, ele está fazendo a função do seguinte. Ele vai estar informando, no caso, a posição desse acelerador lá para a central eletrônica, para o meu computador, e esse computador ele toma isso aí como referência e vai falar assim, cara, o cara tá com o pedal não tá acionado nada. Eu preciso jogar muito, no caso, alimentação? Não. Então, o que que ele faz? Diminui o quê? O débito de combustível. Tá? Então, nessa curva ou nessa programação que o camarada fez, ele vai fazer o quê? Um laço que ele vai pegando em cada posição ou cada grau que ele tem, por exemplo, dessa posição desse módulo de acelerador e vai fazendo o quê? Um array e vai acrescentando. Se ele acrescenta, ele manda o quê? Debitar mais o quê? Combustível. Combustível. O que que tem dentro desse módulo aqui? A maioria das vezes, dentro desse módulo aqui, tem um sensor que a gente chama que é um sensor potenciômetro. Esse potenciômetro, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma variação de resistência, no caso, no circuito. E essa variação de resistência no circuito, ela vai mandar essa informação para o módulo, e o módulo, como ele tem essa programação lá, que é um algoritmo que ele vai estar lá, ele vai falar assim, olha, está na posição X. O que que eu tenho que mandar? Tenho que mandar um débito de tanto. Então, manda isso. A partir do momento que você mudou ela, o que que ele vai acontecer? Ele vai ficar variando isso. Então, isso aqui é um módulo variador. Então, eu posso estar com mais débito e menos débito. Então, esse cara aqui vai estar controlando, por exemplo, a entrada, no caso, de ar, no caso, não, controlando, não, ele vai estar dando informação para dar o débito, não a entrada, ele não está controlando nada de entrada de ar. E, na verdade, se a gente tivesse aqui, em alguns casos, a gente tem, por exemplo, que deixa, no caso, mais preciso, a gente coloca mais um sensor, que é um sensor de massa de ar, tá? Esse sensor de massa de ar, ele, o máximo, o pessoal chama, ele pode ser com fio quente ou filme quente. Então, o que que ele faz? Na hora que vocês ligarem a chave de ignição, ele aquece, é como se eu tivesse uma resistência, aquela temperatura vai lá em cima. Só que daí entra em funcionamento o motor, o ar começa a passar naquela resistência. O que que ele vai fazer? Cada vez que ela perde temperatura, ela manda uma informação pro módulo e vai indicar que está passando tanto de fluxo de ar. E aí, a resposta também dinâmica do meu módulo é mandar que esse bico aqui, ó, ele fique mais tempo ou o débito de injeção seja maior para compensar isso daí. Tá? Aqui só tem um detalhe, gente. Quando eu pego alguns modelos, ou depende, no caso, da configuração ou arquitetura, no caso do sistema eletrônico, quando eu for precisar, por exemplo, trocar esse módulo aqui do pedal de acelerador, o que que eu vou ter que fazer? Vamos supor que queimou esse cara aqui. Aí eu vou lá e piso, não tem resposta.
Tá? Ou se não é assim, você pisa até um certo limite, ele não tem resposta, daqui a pouco ele dispara, pá, estoura a rotação lá em cima. Aí você vai lá e faz os testes, detectei que é o sensor, tá? Ou o módulo do pedal acelerador. O que eu vou ter que fazer? Substituir. A hora que eu for substituir, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que apresentar esse cara aqui para o circuito, tá? Por que apresentar para esse circuito? Porque na hora que eu falar que eu vou apresentar, vocês vão ver que ele vai pegar o parâmetro de quando ele foi 0 ou quando ele fez o startup dele. Quando ele, olha, saiu lá na linha, no final de linha lá da GAF, esse caminhão que fez o startup, agora eu vou ter que voltar nesse cara aqui e vai começar de novo do zero, apresentando essa ferramenta aqui para ele. O mesmo acontece com esse cara aqui que a gente está falando. Às vezes acontece com esse CRI aqui, que eu vou ter que pegar o número ou o part number dele e apresentar para o sistema, para ele, a partir dali, começar, no caso, funcionar perfeitamente. Tá? O que eu garanto com isso aí, gente? Eu garanto que ele esteja funcionando o mais próximo possível do quê? Do funcionamento adequado de fábrica. Tá ok? Ô, professor, eu fiquei com uma dúvida a respeito da borboleta. O pai, ele tem uma Ranger, e daí quando você, vamos supor, você tá parado, você pisa bastante no acelerador, ele tem um atraso. Parece que ela tem um atraso, não tem a resposta imediata. Parece que ele enche todo o motor antes. É essa borboleta que causa isso? O que é? Não, isso aí na verdade foi um sistema de segurança que foi colocado no circuito eletrônico do sistema de injeção para não dar estouro de giro parado. Ah, entendi. Porque assim, se eu tivesse um carro, por exemplo, que fosse mecânico, tá? Sem nenhum sistema de controle eletrônico, a hora que você acelera, qual que é a tendência da rotação? Não ia aumentando? Sim. Então, o que vai acontecer? Se você pegar esse carro lá, por exemplo, do teu pai, e acelerar, se ele continuasse subindo a rotação, o que acontecia? Ia prejudicar o motor, não ia? Ia dar um estouro de giro. Sabe o que acontece quando dá um estouro de giro no motor? Já ouviu falar nisso ou não? Não, pior que não, professor. José Vitor, já ouviu falar nisso, José Vitor? O Marcos, o Matheus? Estouro de giro, no caso, você eleva muito a rotação? Isso? Isso. Mas qual que é a consequência que vai trazer isso para o motor? Ele começa a pipocar. No caso, ele pode ser de ponto ou não? Pode ser isso. Só que assim, vocês já viram quando o cara fala assim, eu vou turbinar meu carro e depois eu vou colocar um quarto de giro. Já viram falar nisso ou não? Já. Então, ele faz esse quarto de giro justamente para não acontecer esse estouro de giro. Se estourar o giro, sabe o que vai acontecer? Vai atropelar a válvula e arrebentar com o motor. Pensa assim, a válvula vai estar entreaberta, o pistão está subindo, ela bate nele, entorta as válvulas, arrebenta a corredentada. Se cair um pedaço daqueles para dentro do motor, arrebenta com o motor. Tá? Em moto eles fazem isso também, né, professor? Isso que é um inconveniente, por exemplo, da gente dar estouro de giro. Moto, o cara põe, ele pisa, ele aciona a embreagem e bate a aceleração. Daí dá aquele estouro lá em cima, né? Só que se o cara segurar por muito tempo, ele arrebenta com o motor. Então, o que ele faz? Ele faz aquilo e solta a embreagem. Tá? Ou ele acelera e tira, porque senão ele dá o corte de giro e para. Se você pegar um carro normal, eu tenho um carro, professor, sim, beleza. Você começa a acelerar uma atrás da outra, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco ele começa a dar corte, ele mesmo, porque já foi pré-determinado que quando ele estiver parado, ele não vai fazer isso. E já tem injeção nova hoje, ou sistema eletrônico novo hoje, que se você for dar uma aceleração sobre outra aceleração, ele não responde. Então, se acelera a primeira vez, ele não ergue o giro. Então, dá essa matada, igual o Bruno falou, senhor, ele não responde rápido. Ele já não responde rápido porque é automática, não é? É automático. Então, se eu pegar um carro automático, erguer o giro e que ele sai queimando o pneu, não é adequado.
Tá? Isso é Se você verdade. quiser fazer uma dessa, o que você faz? Ela não tem lá um estágio manual que eu posso colocar a primeira, a segunda lá? Tem sim. Então, aí eu posso forçar ela, porque daí eu tenho como alongar as marchas. Agora, eu fazer isso no Ele caso é do longa. sistema hidráulico, ela vai patinar a parte hidráulica. Então, por isso que a resposta que você está falando aí não é imediata. Entendeu? Ah, entendi, professor. Beleza, O obrigado. caminhão, gente, é a mesma coisa. Você já pensou se eu pegasse um caminhão? Pode ser um DAF ou qualquer um desses outros caminhão. Coloco lá na carroceria atrás lá do caminhão, lá, 74 mil quilos. Aí eu lacro o pé no caso do acelerador lá e tento arrancar, só para ver o que acontece. O que vai acontecer, gente? Se eu lacrar o pé e subir o giro lá em cima e tentar sair com 74 mil quilos. Nossa, só sai o motor para frente. Pode sair o motor ou pode sair o pedaceira embaixo, no caso da caixa, com diferencial, foi tudo, né? Porque às vezes o motor aguenta, o que não aguenta é no caso, o que está agregado nele. Então, eu tenho lá a embreagem, eu tenho, por exemplo, o cardan. O cardan, que vocês vêem lá do caminhão, ele tem um diâmetro grande ou não? Quanto que ele dá lá, um cardan que transfere a potência da caixa de mudança até o diferencial? Já viram aquele eixo, que tamanho que ele é, não? A espessura dele, qual que é lá? Deve dar uns 150 milímetros, mais ou menos? É isso? Nossa, o senhor não tem noção, senhor. Alguém que monta isso lá na linha de produção, ou já viu o pessoal montando lá o sistema de tração? Tem alguém que... O Luiz Fernando, se eu não me engano, montou, professor. Quem? O Luiz Fernando. Deixa eu ver aqui se ele tá aqui. Deixa eu ver, tinha ele, eu acho que o Thiago também. Nenhum deles hoje está aqui hoje. Deixa eu ver. André, Débora, João Paulo. Mas ninguém trabalhou na parte de chassi lá, de vocês? Aqui? Já sim. Não, já sim, mas eu não passei. Não montou essa parte, então? Isso, não. Na sequência onde você estava. Mas vocês estão ligados o que é o cardan? Sim. Então, o cardan, mesmo ele tendo aquela dimensão que eu estou falando para vocês ali de mais ou menos em torno de 150 milímetros, se eu pegar e fazer isso que eu falei para vocês, pego um caminhão com 74 mil quilos e dou carga máxima e tento sair para vocês verem o que acontece. Aquele cardan ele vai torcer a ponta dele que nem torcer uma roupa. Tá? Que é como se fosse, no caso, um fusível, para não arrebentar com um diferencial, estourar a caixa, esse negócio todo. Entenderam? Ou senão ele patina a embreagem daí. Ô, professor, e quando, vamos supor, os caminhões assim que tem caminhão que aposta corrida, se eu não me engano, né? Certo. O que é levado em consideração? Tipo, um motor daqueles funciona normalmente para um motor... O mesmo motor DAF é o mesmo motor que tá lá? Não. Lá que ele tem motor que os caras conseguem tirar até 1.200 cavalos de potência. Nossa. Tá? Na verdade, eles não primam por durabilidade, na verdade. Então, tudo que é possível de tirar do motor num dinamômetro, eles vão lá e colocam. Só que existem umas regras, por exemplo, para quem mexe com essa parte de competição, que o veículo não pode, por exemplo, fumaciar, e tem algumas coisas assim que eles vão restringindo, né? Em alguns locais. Então, são regras no caso da parte da competição. Então, se você pegar um caminhão daquele para diminuir a relação peso-potência e melhorar rendimento, os caras fazem o quê? Arranca tudo quanto é peso que tem. Às vezes vocês vão ver lá, ele tem o Santo Antônio lá, e a carcaça não tem acabamento, não tem nada lá dentro. Tá? Malemar o banco, o concha que o cara senta lá, e o resto é uma carroceria aberta, na verdade. Né? Só para ganhar tempo em cima daquilo lá. Essa é a regra lá que eles usam muito em competição. Tá ok? Tranquilo, senhor. Valeu. Mais alguém tem mais alguma dúvida aqui em relação ao que a gente estava comentando? Podem perguntar, gente. Se eu souber responder, a gente dá um jeito. Senão, professor, quando, vamos supor, um caminhão muito antigo,
no frio ele tinha muita dificuldade para ligar, certo? Certo. E daí eu vi um vídeo que o cara pega, parece que ele coloca uma tocha em cima do motor para poder ligar o motor. O cara veiculou esse vídeo, agora esse dia é um negrão que tava lá e ele dá partida e o cara pega Isso! na boca de um Chevrolet, não é isso? Acho que é. Eu também recebi esse vídeo. Então é o seguinte, a gente tem que pensar assim, na atualidade, ou se a gente voltar lá naquele tempo antigo, não tinha um sistema de aquecimento, que a gente chamava do sistema. Não tinha uma válvula aquecedora, tá? Eu não sei aí, igual você falou, você tem a caminhonete do teu pai lá, mas quando você liga ela, é diesel ou ela é flex? É diesel. Então, mas ela não acende parece uma resistência, assim, uma coloração azul ou vermelha? Senhor, que eu lembre, não. Não. Então é o seguinte, Não. no painel, às vezes o cara faz isso porque quando tá frio, você liga a chave, ela aquece por alguns instantes, ela vai ter, no caso, uma vela aquecedora, que a gente chama, tá? O que é uma vela aquecedora? A vela aquecedora do motor diesel na verdade, quando você ligar a chave, ela vai ligar vai ligar uma resistência, essa resistência vai ficar incandescente e na hora que você der a partida, ela vai facilitar a inflamação do diesel dentro da câmara de combustão. Aquilo que você viu lá, o cara pôr a tocha de fogo lá, o que aconteceu? Ele chupa, no caso, uma centelha daquela lá e inflama o diesel dentro da câmara. Tá? Aquilo era coisa de motor antigo, motor Mercedes 351, Chevrolet, Percão, essas coisas. Eu fui mais longe, gente, pra vocês terem ideia. Eu já vi os caras falar, já vi não, o pessoal fazia, isso eu não vi também não. O cara ia pegar um trator que estava parado e tinha geado em cima. O trator fica mais aberto ainda, né? Sabe o que os caras faziam? Ele acendia uma fogueira embaixo do trator para aquecer o bloco do trator inteiro. Porque às vezes tinha congelada a água dentro do bloco do motor. Pode um negócio desse? Ô, deixa eu te falar, o meu avô era caminhoneiro, aí o pai falou, tava contando as histórias lá que o que ele tinha que fazer, acender, deixar pegar fogo embaixo do caminhão e, nossa, Sim. Um monte de coisa. Não, que tudo que a gente vê, Bruno, é uma consequência, porque antigamente a gente não tinha o diesel refinado que a gente tem hoje. Era o diesel que não era refinado, falava que não é refinado. Então ele era um óleo, na verdade. E para ele inflamar era mais difícil. Eu tinha que ter uma pulverização perfeita. Se o motor tivesse já com problema de alimentação, problema do sistema de alimentação, de gestão de combustível, taxa de compressão, tudo isso contribuía, no caso, para ficar ruim de pegar. Hoje não, que a eficiência não trabalha com gaps menores, a taxa de compressão é mais alta, o diesel é refinado, e aí eu tenho ainda esse processo que eu posso, no caso, ligar a chave, aquecer, no caso, o circuito primeiro, para depois bater a chave. É igual você tem um carro, tá? O teu carro é flex, não é? Isso. Alguém tem carro flex aí, não tem? O pai, da mãe, o mesmo Sim, você. aham. O que acontece? Quando você, nessa época de frio, se eu for usar álcool, eu não tenho que usar aquela gasolina para, no caso, injetar? Tem, aham. Tem que usar mesmo. Tá, então isso é para ajudar, no caso, inflamar o combustível. Existem outros modelos já no mercado que você liga o carro, ele vai estar com uma resistência aquecendo e essa resistência vai estar aquecendo a galeria do álcool. Então o álcool chega com uma densidade diferente, ele vaporiza mais fácil e acaba, no caso, pegando fogo mais fácil. Entendeu? Entendi sim, senhor. E o objetivo, por exemplo, do motor diesel, quando eu falo da válvula, da vela aquecedora, dentro da câmara de combustão, ela vai ficar uma pontinha dela lá que vai ficar incandescente. A hora que você pulverizar aquele diesel que é, no caso, já refinado, ou esse diesel que é pulverizado, ele vai inflamar muito mais cedo, mais rápido, né? E aí pega o motor mais fácil. Tá?
Beleza, professor. A gasolina, de um modo geral, gente, se vocês pegarem a gasolina, quanto mais álcool vocês colocam, mistura com a gasolina, mais ruim ela fica para pegar, tá? Isso é um problema sério, porque quando a gente fala que está frio, condensa. Essa pulverização, tanto de um sistema de diesel, álcool, GNV, a condensação é um problema para nós, porque ela deixa mais líquido possível com água. E aí acaba tendo problema em relação a isso daí. Tá ok? Fechou, professor. Valeu. Aqui, gente, a gente já havia explicado, tem uma explicação para vocês aqui, tá em alemão esse cara aqui, ó. Então, aqui, ó, a gente tem o bico, essa parte de cima que a gente está vendo aqui é o solenoide. E a parte de baixo é uma parte mecânica, tá? Esse bico aqui, ele controla, através desse solenoide aqui, aquelas injeção, pré-injeção, a injeção principal e a pós-injeção, tá? Em função, por exemplo, de queima que a gente tem. E esse cara aqui, ó, na sequência que a gente está mostrando aqui, ó, esse cara aqui é a minha bomba de recalque. O que é uma bomba de recalque? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou ter aqui uma entrada aqui, uma entrada aqui, uma entrada aqui. Aqui é um pistão, aqui é outro pistão, aqui é outro pistão. E aqui eu vou ter a saída. É como se eu pegasse, por exemplo, ele entrou numa posição aqui, ele vai passar nesse processo inteirinho, que vocês estão vendo esses 3 lóbulos aqui, ó. Quando ele tem esses 3 lóbulos, eu vou tendo, no caso, multiplicando, no caso, os 3 elementos. Então, quando eu pegar a saída aqui, ela vai ter uma saída de aproximadamente aqui 1.800 bar de pressão. E é uma bomba hidráulica que a gente está vendo, tá? Em função aqui de recalque aqui, tá? A nossa central, gente, que na verdade aí depende muito, no caso, modelo, cada uma vem aí. E aqui é o seguinte, vamos supor, a DAF chega lá no sistemista, que é fornecedor, por exemplo, da injeção que eles usam, por exemplo, o caminhão ou a parte eletrônica, e fala assim, olha, meu caminhão tem tanto, no caso de potência, isso, aquilo. Eles já vão pegar uma programação pré-determinada, pergunta o que eles querem que diferencie, por exemplo, para o caminhão da DAF, e aí, em cima disso, ele vai, no caso, fazer o quê? Uma programação que vai ser para atender o veículo da DAF, tá? E aí, ele tem, no caso, algumas diferenças em relação a outra, que vocês vão ver que eles têm, essa aqui é a injeção 5.2.3, 5.2.4, então vai mudando, isso aí que vai mudando as especificações que a gente tem do sistema, tá? E isso aqui tudo que vocês estão vendo, ele mostra as duas bocas, as 3 bocal aqui que a gente tem, no caso, na central, um módulo, na verdade, ou um conector, ele fala aqui, 16 pinos que vai para o motor, um conector 36 pinos que vai para o motor, e um conector 89 pinos que vai para o veículo, tá? O que vem a ser isso, gente? Na verdade, então, eu tenho aqui 2 chicotes, um chicote que vai de 16 pinos ou 16 saídas que vai para o motor, e um chicote com 36 pinos que vai fazer outra função no motor, e um chicote de 89 que vem tomando informação do caminhão todo, que pode ser lá do sistema, no caso, que vai para painel, do sistema que vai para caixa de câmbio, sistema de freio, está tudo acoplado num só aqui. E aqui eu posso ter alguma saída dessa aqui que vai para a rede, está alimentando, no caso, a rede, tá? Para dar as informações necessárias, por exemplo, do funcionamento, no caso, do motor. Tá? E aqui, ó, sensor de pressão atmosférica. Por que eu tenho que ter isso aqui, gente? Nós falamos aquela hora que nós estávamos falando de turbo lá para trás. Lá. O que é um sensor de pressão atmosférica? É um barômetro, né? O caminhão de vocês anda só aqui, por exemplo, no Brasil, ele pode ir lá no Chile, andar a 4.000 metros, 5.000 metros? Pode ou não? O que vocês acham? Brunão, pode ou não pode?
Oi, professor, desculpa, cortou aí. Você pode repetir, por favor? Para que serve um sensor de pressão atmosférica? Ou o barômetro, que a gente fala. Entendeu ou não? Não, eu entendi, só tô pensando, peraí. José Vitor, sabe para que serve isso daí ou não? Regular a Pior que- pressão? Hã? Seria, Pior que ele identificava a pressão e regulava ela? Não sei. Então, Algo gente, ó, assim? quando a gente tem. Lembra que a gente falou em barômetro? Cada vez que a gente sobe a cada 1.000 metros, a gente tem lá um percentual que a gente perde no caso de entrada de ar. Então, o que que acontece? Cada vez que a gente vai subir num lugar que é muito alto, muda, no caso, o quê? O ar fica mais rarefeito, falta de ar, né? Então, esse cara aqui vai informar a central e a central vai começar a mudar os parâmetros para poder, no caso, funcionar em altitudes diferentes do que ele é projetado para andar aqui. Tá? Eu não preciso, por exemplo, mais um sistema a vácuo, pneumático, alguma coisa assim, ou se não, mecânico para estar acionando isso. Eu tenho um sistema eletrônico que vai estar fazendo essa correção. Tá ok? Aqui, um sensor de temperatura de ar da admissão, tá? Como é que ele se comporta, tá? O que dá-se para vocês entender dessa forma aqui, ó, tá? Eu estou falando aqui em quilos, tá? Vocês estão falando aqui, ó, 50.000 ohms, e quando eu falar aqui embaixo, 40 ohms. Então, quando eu estou com uma temperatura ambiente, vamos colocar aqui 20 graus, tá? Se eu cruzar isso aqui, o que eu tenho aqui? Ó? A temperatura 20 graus, o meu, no caso, sensor, vai estar com uma resistência aproximadamente de 2.000 ohms, tá? Se eu abaixar mais a temperatura a zero, aqui, ó, a 0 graus, ele vai estar com a resistência um pouco mais alta. Então, eu posso ter... Eu posso ter, gente, eu posso ter no caso, um sensor PTC ou NTC. Se for um NTC, tá? Vocês sabem o que é isso? O professor de elétrica lá comentou com vocês ou não? E o PTC? Lembra ou não? Não, professor, Gabi, eu não lembro. Eu não lembro, professor. Gabi, lembra, Gabi? Débora, lembra? Também, professor. NTC e PTC, lembra o que quer dizer isso ou não? Um vai ser coeficiente de temperatura negativa e o outro vai ser coeficiente de temperatura positiva. A maioria das vezes a gente tem um coeficiente de temperatura, o quê? Negativo, um NTC. Quer dizer que quando o motor começa a aquecer, o que aconteceu com a resistência? Ela estava alta quando estava fria, e quando foi aquecendo, ela faz o quê? Diminuindo. Então, o que aconteceu? Ó, temperatura chegou aqui, o motor chegou a 100 graus aqui, por exemplo, próximo de 100 graus, 90 graus. O que aconteceu com a minha resistência? Ó? Entre, no caso aqui, 100 e 200 ohms. Então, se eu tiver um motor que trabalha a 90 graus aqui, 95 graus, vocês vão ver que ele está aproximadamente aqui em torno de 100 ohms. Então, um sistema NTC, quando ele aquece o motor, a resistência cai. E um sistema PTC é o contrário. Quando eu esquento, a resistência o quê? Aumenta. Tá? Para os circuitos eletrônicos, é muito mais comum vocês encontrarem os sensores NTC, tá? Que é um coeficiente negativo de temperatura, que ele vai mudando. Então, o sensor de temperatura do motor do caminhão, temperatura do óleo diesel, tá? A temperatura que vai para o painel lá, para indicar qualquer temperatura. Todos eles são NTC. Tá ok? Beleza, professor. Aqui, gente, ó, novamente a parte esquemática que eles estão mostrando aqui, ó. Se eu não me engano, ó, aqui aparece um sensor de combustível, tá vendo aqui, ó?
Esse número 11 aqui, ó, ele tá, ó, sensor de temperatura do combustível, tá? E mais uma coisa que também a gente não tinha visto aqui, que é um sensor que é um resfriador de combustível de retorno. Então, para manter, no caso, a massa de combustível, ele resfria, no caso, o combustível para voltar para dentro do tanque, tá? Aqui, ó, esse, no caso, nosso filtro, ó, aquela bomba, no caso, que vai estar puxando o óleo aqui, ó, mecânica, tá? E manda para o sistema, o 5 aqui, quer ver? Sensor de baixa pressão de combustível. Então, a linha de baixa a gente chama aqui para chegar até a bomba de recalque, tá? Então, cada lugar que vocês estão vendo aqui, que tem aqui o símbolozinho de um raio, aí vocês vão ver que é porque tem energia elétrica, corrente elétrica aqui para estar sendo medida, tá? Então, de uma forma geral, gente, eu estou medindo todos esses sensores e atuadores aqui para depois eu condenar ou não o tal do computador ou a minha central eletrônica, tá? Motor, isso aí, configuração de motor é só a gente vendo. Cada motor vai ter uma posição disso. Gente. Não adianta eu falar para vocês que é tudo num lugar só. Eu sei que, por exemplo, o caminhão que vocês trabalham lá, ó, o módulo também é próximo, tá? Tá em cima lá do motor. Mas é uma característica que a gente tem na maioria dos motores diesel, próximo no caso do próprio motor. Tá? E aí cada um desses sensores aqui que vocês estão vendo e atuadores, vocês vão ver que está em posições aí diferentes em relação ao cada motor, tá? Turbina aqui, gente, ó, isso aqui para, no caso, para um sistema... eu não sei se eu comentei isso com vocês, agora eu vou falar um negócio que acho que eu não tinha falado. Vocês já viram falar de motor diesel high speed? Ou não? Não. O motor que vocês usam no caminhão é de alta rotação ou baixa rotação? O que vocês acham? Eu não sei, professor. José Vitor sabe? Gabi, a Débora lá. É um motor que a rotação vai lá a 5.000, 7.000 giros? Como é que é? O que vocês acham? Eu acho que ele é mais ou menos isso, que ele começa em 2000 e vai até 5, 7. Tá. Zé, vamos pensar assim. Motor diesel, existe o high speed é quando ele trabalha com rotações elevadas. Geralmente, se você falar uma caminhonete, igual o Bruno estava falando que o pai tem ali, alguma coisa, ou algum de vocês tem, vô tem, sei lá, são motores, na verdade, high speed. Ele trabalha numa faixa até 4.800, 4.600 RPM. Tá? O motor diesel pesado, que é o que vocês trabalham, a faixa de trabalho, ela trabalha em 0 até 2.200, 2.400 é a faixa de trabalho dele ideal. Tá? Ultrapassou isso, é rotações elevadas. Tá? E não é adequado para esse tipo de motor. Então, quanto maior for o motor que a gente tiver, a rotação ele vai ser, no caso, mais baixa. E isso garante, no caso, uma vida útil para esses motores muito maior que a gente, no caso, tenha nos motores high speed ou motor a gasolina, que for. Motor a gasolina tem motor que trabalha com rotação até 21.000 rotação por minuto. Só para vocês terem ideia. Igual eu falei da turbina, essa turbina que está aqui, a 19. Uma normal, que é padrão que o pessoal usa nos caminhões aqui, quando não é de alta performance, ela trabalha entre 60 e 80.000 rotações, quando ela está trabalhando, forçando. É rotação para arrebentar, não é, gente? O que vocês acham? Quanto, professor? De 60 a 80.000 rotações. Nossa, muito. Tá. Quando eu pegar uma turbina dessa de performance, gente, sabe quanto que ela chega, que é uma TGV ou uma turbina com geometria variável? Até 120.000 rotações por minuto. Nossa. Por quê? Porque
A constância que a gente tem que ter isso aqui e tentar empurrar o ar para dentro do motor é muito grande, gente. Tá? E só aquela palheta, igual a gente está vendo, é pequena aqui, ela não consegue manter um fluxo suficiente para estar alimentando conforme a demanda do motor. O motor de combustão, o grande sacada dele é a demanda. Então, quem que faz a demanda? Esse cara aqui, ó, que a gente falou, 14 aqui, que é o pedal do acelerador. Vocês não falaram que vocês pisa, despisa, o que que aumenta? Aumenta, no caso, o consumo de papá e diminui o consumo de papá. O papá, no caso do motor, é o combustível e ar. Tá? Então, conforme vocês vão mudando essa condição aqui, eu tenho que aumentar a condição de alimentação de ar e de combustível. Tá? Um negócio assim que a gente tem que estar vendo. Então, o motor para estar trabalhando desse, para ter uma durabilidade de 1 milhão, 2 milhões de quilômetros, tá? De 1 milhão até 2 milhões, aí depende do motor. Eles são motores de baixa rotação, tá? E ele tem uma faixa de trabalho, de torque melhor que eles vão estar trabalhando. A gente pode até apresentar isso para vocês depois. É um gráfico que ele faz assim, ele tem a curva de potência, a curva de rotação e a curva de consumo de combustível. Tá? Se a gente conseguisse cruzar todas essas 3 curvas e deixasse ela na melhor condição possível, ou eu conseguisse manter o acelerador numa posição só e falar assim, ó, esse caminhão vai passar a puxar 74 mil quilos, subindo, descendo, tudo nessa rotação, seria a melhor condição que a gente teria no mundo, gente. Tá? Só que eu falo para vocês, o que que acontece? Eu vou subir, eu dependo, no caso, de torque. Eu vou descer, eu não preciso de torque, eu preciso de velocidade. Então, eu vou alterando isso aí conforme o quê? A troca de marcha que eu vou fazendo. Tá? E quem que comanda essa demanda aqui? É o acelerador daí. Porque o motor, por exemplo, se eu tiver com a marcha muito leve, eu estou em 12ª, estou correndo, beleza. Só que quando ele começar a subir, o que vai começar a acontecer com as marchas? Não vai começar a regredir? 11ª, 12ª e vem voltando? E aí o que vai acontecer? Eu vou ganhando o quê? Torque e potência no caso do motor. Porque senão ele não consegue vencer os obstáculos. Entenderam? Tá? Então, de um modo geral aí, a gente vê aqui como é que funciona esse cara. Eu não tinha falado esse negócio de high speed ou não. Na literatura, no caso, para quem tem um pouco de interesse em relação a isso, nós vamos estar classificado assim. Eu tenho o diesel rápido, o semi e o lento, tá? O que é o lento? Por exemplo, se vocês pegarem um transatlântico, ou se não pegar um cargueiro lá, um petroleiro, ele tem um motor que pode desenvolver 100 mil cavalos, 80 mil cavalos de potência. Aí o cara chega lá no acelerador, lá tá lá o comandante lá na cabine dele, ele pega e puxa o acelerador até o máximo. Ele fala assim, nossa, eu tô com a rotação máxima do motor. Aí ele mostra a rotação máxima do motor, 70 rotações por minuto. Mas qual que é o torque que ele está desenvolvendo lá para deslocar, no caso, quantos nós lá que ele está andando com aquele navio? Um monte, né? Só para vocês terem ideia, o motor, por exemplo, que é utilizado em navio, são os motores lentos. Então, se o cara pôr em marcha lenta, você entra dentro da casa da máquina, você vai contar assim, 1, 2, 3, e vai contando a rotação do motor. Se ele der 60, vai ser uma por minuto. 60 rotações por minuto, quer dizer. Então, dá para você contar. Se você pegar que igual eu falei, de um carro que é esportivo, que chega a 14, 20 mil rotações, para nós, olhando a olho nu, parece que está parado, mas é que a gente não consegue acompanhar o movimento. Entenderam? Só que é assim, se eu pegar uma Ferrari que tem 1000 cavalos e pegar um caminhão que tem 1000 cavalos, a Ferrari, para ela desenvolver os 1000 cavalos, ela vai ter que estar com uma rotação lá próxima de 16, 17 mil rotações. O caminhão, para desenvolver os 1000 cavalos, ele vai estar com 1.800 a 2.200 RPM. Tá? A potência aí, no caso, é dada em baixa rotação. É um efeito, no caso, que a gente tem, para o pessoal que faz engenharia mecânica e se interessa para essa parte aí, vocês vão ver que
que é transformação térmica ou termodinâmica lá, tem que saber algumas coisas dessa, viu, Brunão? Aham. E é trash, né? Não sei se você já está estudando isso, é trash. Aham. Nossa, é muito pesado. Nesse semestre eu tive termodinâmica. É com ela que eu tô fazendo lá o braço mecânico hidráulico. Ah, tá. E tudo que for falar em mecânica, ela gera calor, se vocês forem ver. Por isso que eles falam em termodinâmica. Então, hidráulica gera calor, atrito mecânico gera calor, funcionamento de motor gera calor, transmissão, energia elétrica gera calor. Tudo tá ligado nessa parte da física que é a termodinâmica. Beleza? Beleza, professor? Eu acho que nós vamos parar, gente, porque já deu 1h10 aqui, nós estamos, 1 hora que nós estamos conversando. Eu queria entrar em outra coisa, mas eu acredito que nós chegamos onde que eu queria chegar com vocês hoje, tá? Ali, agora, algumas explicações só que a gente vinha falando e mostrando algumas concepções diferentes aí, no caso, em relação aos motores, tá? E isso aqui eu já comentei, o que era o fumo negro, fumo azul e fumo branco, na verdade seria aquelas coisas de emissão de fumaça, que eu falei para vocês, a fumaça branca, fumaça cinza azulada e a fumaça preta, que excesso, preta, azulada é queima de óleo e branco, condensação de água. Já havia falado isso para vocês, né? É uma coisa que o cara que vê o funcionamento tem que ficar ligado. E nessa época de frio, igual eu falei para vocês, a condensação, a saída de branco lá é comum. Não é um negócio assim que pega muito. Então, se você olhar o motor funcionando de um carro, de um caminhão e estiver saindo fumaça branca, não é um negócio anormal. É normal aquilo lá. Tranquilo? Tranquilo, professor. Gente, bom final de semana para vocês. Se cuidem. Show de bola pra você também, professor. Até Então, mais. alô. Até mais para vocês, gente. Ô, professor, até mais. Até mais. Passa pro lado, uma cor marrom escuro.